Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Abra, por favor, o Evangelho em João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 42. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se a pessoa está sem a palavra de Deus. E se ela estiver sem, mesmo não a conhecendo, aproxime-se dela, divida a leitura, mostre para ela aonde nós vamos ler. João capítulo 1, versículo 42. Acharam? Está escrito assim: e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? André está levando uma pessoa muito querida até a presença de Jesus. André está levando o seu irmão chamado Simão. Este Simão vai ter o seu nome mudado para Pedro. Jesus, olhando para ele pela primeira vez, vai dizer: você é o Simão, teu pai chama Jonas, mas a partir de agora teu nome vai ser Cefas. E Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer pedra. Então eu vou ler de novo, preste atenção. É o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus. Vai ser apresentado oficialmente. E André levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na sede nacional repete em seguida. Vamos lá. E levou-o. Todo mundo levando. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vocês acreditam que um dia isso aconteceu? Que Pedro estava lá, aí o André chegou todo empolgado. Rapaz, eu tenho que te apresentar uma pessoa. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, vamos lá comigo. Aí Pedro foi. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus olhou para Pedro naquela hora e já falou tudo da vida dele? Falou o nome, antes que André falasse: olha, esse daqui é o meu irmão Simão. Você acredita que Jesus se antecipou e falou: você é o Simão? Você acredita nisso? Você crê que Jesus já sabia quem era o pai de Pedro? E você crê que Jesus mudou o nome dele naquela mesma hora? Por que você crê nisso? Porque está escrito. Porque está na palavra de Deus. Você crê na palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra que você crê. Essa palavra que produz a fé. Vai ser a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Salmo 47, verso 1 diz assim: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Com voz de triunfo diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Olhe para o céu, olhe para o alto, vai aplaudindo e vai dando glórias. Pai querido, todo esse povo está te glorificando e te exaltando agora, porque sabe que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E não apenas o povo que está aqui na sede nacional, mas no país inteiro, em toda parte, pessoas agora estão te glorificando. Então onde estiver uma só pessoa te exaltando, recebe o louvor e sobre ela derrama agora a tua bênção, a tua graça, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Pai querido, esse povo veio aqui para ouvir a tua palavra.
Ninguém veio aqui por causa do homem. Todos querem ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Pai querido, fala agora com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Me diga só, quais eram as perspectivas deste homem que nasceu no norte da Galileia, numa aldeia chamada Betsaida? Era o extremo mais norte da Galileia. Uma aldeia onde todo mundo era pescador. Aliás, Betsaida quer dizer casa de pesca. Na aldeia em que Pedro nasceu e André também, todo mundo vivia da pesca. O pai de Pedro era pescador, chamava Jonas. Eles não tinham nenhuma perspectiva, além daquela que eles já sabiam que seria o dia a dia. Levantar de madrugada, colocar as redes nos barcos, ir ao alto mar, pescar, depois vender os peixes e viver daquilo, e comer daquilo também. Provavelmente, esse ofício de pescador já vinha gerações, porque todo mundo em Betsaida vivia da pesca. E este Pedro, que cresceu ajudando o pai a pescar, e que tinha também o André, seu irmão, como companheiro, este Pedro não teve tempo para estudar. E estudar para quê? O que um pescador precisa saber? Precisa saber lançar bem a rede, precisa saber nadar, manejar o barco, o leme, poder distinguir os tempos, evitar tempestades. Era isso que ele precisava saber. Estudar por qual motivo? Pedro não estudou. Ele não tinha estudos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a gente lê no versículo 13 que todo mundo sabia que este Pedro não tinha estudos. Olha o que está escrito aqui em Atos 4, verso 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos. Pedro era um homem sem letras e quase analfabeto. Que futuro poderia ter este homem? Um dia sua família resolveu sair de Betsaida e ir para Cafarnaum, porque apesar de Cafarnaum ser uma cidade marítima, ali estava havendo muito progresso. Então as oportunidades em Cafarnaum seriam melhores e maiores do que em Betsaida. Pedro se mudou para Cafarnaum. E ali ele continuou pescando, porque Cafarnaum fica ali no mar da Galileia, que apesar de ser chamado de mar, na verdade é um lago, o lago de Genezaré. É um mar de água doce, que é tão grande que as pessoas chamam de mar. Então ali ele continuou no ofício, naquilo que sabia fazer. E era Pedro, André, seu pai, o Jonas, e eles eram sócios de Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. Então eles trabalhavam ali no mar da Galileia, e aquilo que eles pegavam, dividiam. Não havia muito futuro. Pedro achava que a vida dele iria continuar naquele ritmo até o dia da sua morte. Ele não sonhava, não tinha planos, ele não tinha projetos de vida. Ele ia morar lá em Cafarnaum.
Nós vamos ver alguns aspectos da vida de Pedro, para você ver que realmente ele não tinha muita oportunidade na vida, não. Nós vamos ver, por exemplo, que além de pobre, o Pedro tinha um forte sotaque nortista. Vamos ler comigo isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 7 e 3. Está escrito assim: E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, porque a tua fala te denuncia. Pedro, ele trazia um sotaque daquela pequena aldeia no norte da Galileia. Era um sotaque nortista. Qualquer pessoa em Israel, só de conversar com Pedro, ia saber que ele era nortista. Se fosse aqui no Brasil, naquela hora em que Pedro estava negando que conhecia Jesus, não é? Pedro ia dizer assim: ó, gente, não conheço esse homem não. Pelo sotaque, na hora todo mundo matava, é nortista. E do mesmo modo que em muitas partes do Brasil há preconceito contra os nortistas, em Israel havia muito preconceito contra quem era da Galileia e principalmente quem era de Betsaida. Já eram taxados de ignorantes, humildes, iletrados, mal educados, pessoas grossas. E Pedro era realmente um homem rude, era um homem grosseiro. Que futuro que ele teria na vida? Sem estudos, pescador, nascido em Betsaida e com um forte sotaque nortista que todo mundo já o taxava. Pedro, além de tudo, ele era casado, e eu não sei se isso era bom ou mal. Alguns acham que é mal, outros não ligam e outros acham que não é mal. Mas Pedro, além de casado, além de tudo isso, a sogra morava com ele. Você imagina como que era a vida de Pedro? Você está pensando assim: puxa vida, eu acho que eu estou melhor do que o Pedro nessa história. Pelo menos eu fiz o ginásio, fiz o colegial, ou então estou na faculdade, eu já me formei, não é? Estou em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Alguém poderia pensar isso. Poxa, nem casado sou, então se eu sou casado, a minha sogra não mora comigo. Não sou tão pobre quanto ele, não é? Mas Pedro estava assim, sem perspectiva. Era muito simples a vida de Pedro nessa época. E tem mais uma coisa: Pedro não era um homem dedicado às coisas espirituais. Ele não era uma pessoa fervorosa, religiosa, porque ele trabalhava muito para se sustentar a mulher, os filhos e também a sogra. E ele não foi criado na lei de Moisés, ele era iletrado, não frequentou escola bíblica, não tinha uma formação espiritual, ainda que fosse judeu e acreditasse em Deus, ele não tinha aquela formação, aquela estrutura espiritual. O negócio de Pedro era pescar. Ele não tinha muita base de nada. Você vai ver aqui num outro versículo, por exemplo, que Pedro não era chegado à oração e ainda era um homem muito dorminhoco. Ao contrário de Jesus, que levantava cedo e já ia orar, Pedro, quando levantava cedo, era para pescar. E ele não gostava muito desse negócio de ficar orando. Mesmo depois, quando ele estava seguindo Jesus, ele não era muito de oração. E eu quero mostrar esse lado da vida de Pedro, porque todo mundo fica imaginando que ele era um super-homem, que ele tinha qualidades excepcionais. Nada disso. Pedro era um homem muito limitado e sem profundidade espiritual. Vamos ler comigo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 37. E Jesus, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora?
Ele não conseguia orar, gente. Na hora que ele dobrava o joelho para começar a orar, dava aquele sono, ele bocejava. Muito parecido comigo, com você. Na hora que ajoelha lá ao pé da cama, ai que sono, não é? Pedro não era chegado em oração, não gostava muito disso. Jesus até falou: Pedro, nem uma hora, puxa vida, nem uma hora você pode orar comigo? E Pedro tinha uma língua que não cabia dentro da boca. Ele prometia coisas que nunca poderia cumprir. Muito de oba-oba. Não, deixa comigo, legal, estamos aí. Aí chegava na hora H, ele não fazia nada daquilo. Vamos ver esse lado também da língua de Pedro, dele gostar de prometer coisas que nunca cumpria. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Ele era bom de conversa, de fazer promessa. Só que a gente sabe que essa promessa aqui ele não vai cumprir, não. Ele disse: olha, estou pronto para ir contigo até a morte. E eu não vou te negar não, Jesus. Estou firme, mas só de boca, entendeu? E ao mesmo tempo Pedro era uma pessoa orgulhosa. Na sua rudeza, ele era uma pessoa bem orgulhosa. A gente vê isso naquela hora em que Jesus está lavando os pés de todos os discípulos. A atitude de Pedro é uma atitude orgulhosa mesmo. Vamos comigo ali no Evangelho de João, capítulo 13. João 13, vamos ler a partir do versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Nunca, nunca, nunca. Agora, apesar de Pedro ser orgulhoso, ele não era bobo também não. Porque na hora que Jesus falou assim: ô Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou: ah, Senhor, então me lava a cabeça também, me lava as mãos. Ele era orgulhoso, mas não perdia a bênção não. Era uma pessoa esperta, uma pessoa ágil. Olha a resposta que ele deu para Jesus nessa hora. E Pedro, sempre que se sentia acuado, ele não hesitava em mentir e jurar falso. Vamos ler comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este aí, é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele jurou que não conhecia Jesus. Negou 2 vezes e na terceira foi com juramento.
Eu juro. Olha, eu juro. E você sabe que para o judeu naquela época, juramento era uma coisa séria, porque está escrito na lei, não perjurarás. E Pedro está jurando falso ali, jurando até por Deus. Eu juro que eu não conheço esse homem. Não conheço, eu juro que eu não conheço. Mentia. E olha, isso depois de ter ficado 3 anos e meio com Jesus. Você imagina como que ele era no começo do discipulado. Se 3 anos e meio depois de conviver com Jesus, ele está até jurando falso e mentindo, você imagina no início da carreira. Mentia demais. Dá até para ver Pedro falando: gente, eu peguei um peixe desse tamanho, mas escapou. Era um monstro marinho, não era um peixe, era um homem. Ai, esse Pedro não era brincadeira não. Muito parecido com muitos de nós, não é? O que nós estamos vendo aqui? Que Pedro era um homem comum, e além de comum, cheio de defeitos. E eu pergunto para você, o que é que Jesus viu nesse camarada para conhecê-lo, dizer: você é o Simão, você é o filho do Jonas, a partir de agora o teu nome vai ser Cefas, vai ser Pedro. Jesus já tinha um plano na vida de Pedro. Qual que era a perspectiva pessoal de Pedro? Nenhuma. E qual que era a perspectiva então de Jesus com relação a Pedro? Muito grande. E é isso que o Senhor Jesus quer falar com você agora. Qual é a tua perspectiva hoje particular? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Quais são os seus planos? Qual é o teu futuro? O que você está planejando? Talvez você diga: eu não tenho muito futuro não. Eu não tenho profissão. Eu não tenho estudos. Ou então eu estou desempregado. Ou os meus negócios estão indo mal. O ramo que eu escolhi não tem futuro. Talvez você esteja dizendo tudo isso, e até sobre a sua própria pessoa você diga: o que eu sou? Eu não sou nada. Todo mundo pode se dar bem, mas qual é o meu futuro? Talvez você não veja nenhuma perspectiva em você agora. Só que o Senhor Jesus, este mesmo que falou com Pedro, Ele está aqui no nosso meio agora. E Ele sabe o teu nome. Antes que você diga qualquer palavra, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele consegue olhar para dentro do seu coração e ver todas as suas limitações, todas as suas falhas e todos os seus defeitos. E apesar dele enxergar tudo com muita clareza, assim como ele viu também em Pedro todos os defeitos com muita clareza, mesmo assim hoje o Senhor Jesus está falando com você. Eu te conheço muito bem. Eu sei quem você é. E eu tenho um plano glorioso para a tua vida. E eu tenho um projeto para você. Deus está dizendo assim, o Senhor Jesus está dizendo assim: talvez você não tenha perspectiva nenhuma com relação a você mesmo, mas eu, o Senhor Jesus, o teu Deus, eu tenho todos os projetos vitoriosos para você. Apesar dos teus defeitos, eu tenho um plano poderoso para a tua vida, e eu vou realizar este plano. Eu vou fazer esta obra na tua vida. Eu não sei o que Jesus viu em mim. Também não sei o que Ele viu em você. Mas estudando a palavra, dá para a gente entender o que foi que Ele viu em Pedro, além de todos os defeitos. Dá para a gente saber o que foi que Jesus viu em Pedro. Apesar de ser essa pessoa assim, tão rude, tão grossa, tão mal educada, sem nenhum compromisso com a verdade, sem vida espiritual, sem compromisso de oração, uma pessoa dissimulada. O que foi que o Senhor Jesus viu em Pedro? Jesus viu que, primeiramente, Pedro era um homem hospitaleiro. Pobre, mas hospitaleiro. Quando ele ficou conhecendo Jesus através de André, Jesus Cristo, no próximo sábado, foi pregar
na sinagoga de Cafarnaum, que fica assim muito próxima da casa onde Pedro morava. Eu cheguei a ver essa sinagoga onde Jesus Cristo ia em Cafarnaum. Só tem ruínas, mas está lá uma boa parte dela. E a casa de Pedro fica um pouquinho mais para baixo. E Pedro frequentava essa sinagoga, e naquele sábado Jesus foi lá pregar na sinagoga. Foi lá, pregou, terminou a pregação, terminou a reunião. Pedro convidou Jesus para ir até a sua casa. Então a primeira coisa que aconteceu foi isso. Pedro não se limitou apenas a ser apresentado para Jesus. Pedro quis que Jesus entrasse na sua casa, que essa intimidade aumentasse. E eu quero que você vá comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler o versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Foi Pedro que falou: Jesus, eu moro aqui do lado. O senhor não quer ir até a minha casa? A gente faz uma refeição, vamos até lá? Aí foi Pedro, André, levando o Senhor Jesus até a casa, lá perto onde Pedro morava. Foi aí que Jesus viu a sogra de Pedro doente, não é? Vamos continuar lendo o versículo 38. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Pedro ficou impressionado. A minha sogra estava jazendo em febre, doente. Jesus simplesmente se reclinou, segurou na mão da minha sogra, e a febre a deixou imediatamente. Nem parece que estava doente. Pedro ficou impressionado com aquela cura que Jesus realizou dentro da casa dele. Aquilo produziu um impacto na vida de Pedro. Ele ficou olhando para aquele hóspede na sua casa, disse: que poder que esse homem tem. E Jesus ficou aquele dia de sábado na casa de Pedro, em Cafarnaum. Só que as pessoas ficaram sabendo que Jesus Cristo estava ali, e quando o sol estava quase se pondo, muita gente foi para lá para buscar a cura. A casa de Pedro ficou lotada de gente no pôr de sol. E por que isso aconteceu no pôr de sol? Porque para o judeu o sábado termina com o pôr do sol. Então, como o sol já estava se pondo, as pessoas vieram de longe, caminharam, e aos judeus no sábado era proibido até caminhar, além de uma certa distância. Então, terminando aquele sábado no pôr de sol, às 6 horas da tarde mais ou menos, a casa de Pedro se encheu de pessoas. E Pedro vai acompanhar isso. Olha aqui o versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Pedro ficou impressionado. Jesus só colocava as mãos assim nos doentes e eles saravam. Pedro nunca tinha visto aquilo, não. Mas muitas pessoas que estavam sendo trazidas até a casa de Pedro, para que Jesus pudesse orar por elas, muitas pessoas eram possessas de espíritos malignos. E Pedro vai ver isso daqui também, ó. Versículo 41. E também de muitos saíam demônios clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Pedro ficou impressionado. Olha, eu vi ele expulsar demônios. Os demônios saíam das pessoas gritando, dos demônios dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Puxa vida, se ele é o Filho de Deus, e deve ser, porque está curando todo mundo, expulsando demônios,
Então eu estou com um hóspede muito importante na minha casa. Eu conheci uma pessoa muito importante. Só que o dia seguinte já era o primeiro dia da semana. Para o judeu, o primeiro dia da semana, que para nós é domingo, para eles é dia de trabalho. E Pedro saiu para fazer aquilo, saiu mais cedo que Jesus e foi pescar. E ficou muito impressionado. E durante toda a pescaria, Pedro só ficava pensando: puxa vida, ele curou a minha sogra, curou os doentes que chegaram em casa, expulsou os demônios. Pedro ficou pescando, trabalhando, e só pensando nessas coisas. Quem é esse Jesus? Os demônios diziam que ele é o Filho de Deus, e ele não deixava os demônios falarem. Os demônios diziam que ele é o Messias, o Cristo, e ele mandava os demônios calarem a boca. Quem será que ele é? Quem é este homem? E ele foi trabalhar, pescar. Não pegou nada. Levantou muito de madrugada e não pegou nada. Mas naquele dia primeiro, naquele primeiro dia da semana, Pedro, junto com os sócios, trouxeram o barquinho até a praia e estavam ali lavando as redes. E de repente Pedro olha, está vindo Jesus e em volta dele uma grande multidão. Aí Jesus Cristo vai falar uma coisa para Pedro, vai se aproximar de Pedro e vai pedir o seu barco. Acompanhe comigo no capítulo 5, aqui mesmo de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha o que Pedro está fazendo. Primeiro hospedou Jesus em casa, e agora está trazendo Jesus para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Isso tem que ficar registrado. Pedro não ficou apenas naquela apresentação que lhe fizeram de Jesus. Convidou primeiro Jesus para vir à sua casa, e agora Jesus Cristo entra na sua ferramenta de trabalho, no seu dia a dia. Isso mostra o quê? Que Pedro não está querendo um relacionamento superficial com Jesus, e nem Jesus está querendo um relacionamento superficial com Pedro. Jesus está aprofundando esse relacionamento, porque tinha muitos barcos ali no mar da Galileia naquele dia, mas Jesus foi exatamente no barco de Pedro. Porque Jesus queria se tornar mais íntimo de Pedro, queria que Pedro o conhecesse melhor. E Pedro cedeu o barco para Jesus. Jesus falou assim: Pedro, faz um favor, empurra esse barco um pouquinho para dentro do mar, e daqui do barco eu vou ficar ensinando essa multidão aí na praia. E Pedro obedeceu. Não sabemos o que Jesus estava pregando, mas Pedro ficou ouvindo o que Jesus falava. Aí depois daquele sermão, Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, pega o teu barco, vai ao alto mar e lança a tua rede. E Pedro diz assim, e essa era outra boa característica de Pedro. Pedro diz assim: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ou seja, Pedro está começando a acreditar na palavra do Senhor Jesus. Ele viu Jesus curar a sogra, curar os doentes, expulsar os demônios. Está com aquele negócio na cabeça: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E agora Jesus está dentro do meu barco, e Jesus está mandando eu pescar. E apesar de eu ter trabalhado toda essa madrugada, não peguei nada. Mas a palavra de Jesus é poderosa. É sobre esta palavra, e ele diz isso, ele diz que está acreditando na palavra do Senhor Jesus. Olha aqui, vamos ler comigo, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, olha só, já promoveu Jesus, não é? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas,
lançarei a rede. Porque mandas, eu lançarei a rede. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando, porque o Senhor tem poder sobre as doenças, o Senhor tem poder sobre os demônios, então o Senhor deve ter poder também sobre este mar que está aí. Eu quero ver se o Senhor é o Filho de Deus mesmo. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você sabe o que o Senhor Jesus procura em mim, e procura em você, e procura em cada pessoa? Não é um ser humano perfeito, não. Ele procura uma pessoa trabalhável. Ele procura uma pessoa receptiva. Ele procura uma pessoa que lhe convide para entrar na sua casa e que não limite esse relacionamento só a um lar, ou a uma casa, ou aquela hora da noite. Jesus quer uma pessoa que passa que nem Pedro. Senhor, vem para o meu trabalho também. Entra no meu trabalho. E não é só isso. Não é você que está querendo esse relacionamento. É Jesus que quer aprofundar esse relacionamento com você. É Ele que quer entrar no seu trabalho. Mas pastor, eu estou desempregado. Ele quer entrar também na fila do desemprego com você. Porque Ele vai abrir a porta do trabalho. Ah, pastor, a minha empresa fechou. Ele quer entrar na sua empresa fechada. Jesus, Ele quer entrar no seu dia a dia. Você tem que crer na palavra de Deus. O que você está ouvindo agora, amado, amada, em nome de Jesus, acredite. Não é um pregador que está falando com você, não é um homem que está falando com você, é o próprio Espírito de Deus. Deus conhece todas as suas limitações e fraquezas e todos os seus problemas. E Ele está usando a boca desse mensageiro para dizer isso com toda clareza. Tem tanta gente na terra, tem tanta gente no mundo. Eu vi tantas pessoas, diz o Senhor, mas eu olhei para você. Eu me apaixonei por você. E eu tracei um plano para você. Tudo que eu quero que você faça agora é crer na minha palavra. É crer que a minha palavra é poderosa e me convidar para entrar na sua casa, entrar no seu barco, entrar no seu trabalho, entrar no seu dia a dia, porque você vai ver a glória de Deus. Se você me deixar entrar mesmo para valer, se você me conhecer mais, você vai ver a glória de Deus. Pedro, André, num barco, e no outro barco Tiago, João, e eles vão ao alto mar. Mas para quê? A gente veio de lá agora. A gente já sabe que hoje não tem peixe. Qual era a perspectiva daqueles homens? Nenhuma. Pelo contrário, a gente já sabe que hoje os peixes devem estar dormindo, ou então sumiram, ou então estão em algum lugar, mudaram de lugar. Hoje não adianta, nós já estávamos lá, para que nós vamos voltar lá? Talvez alguém pensou isso, mas Pedro estava animado, Pedro estava confiante, ele recebeu uma ordem do Senhor Jesus, e Pedro vai com aquela fé, com aquela animação. Pedro começou a ter perspectivas agora, você está entendendo isso? Ele era um homem que não tinha planos, nem sonhos, nem perspectivas, mas agora havia uma diferença. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava dentro do seu barco. Agora Pedro tem planos, agora Pedro tem sonhos, agora ele quer ver aquela rede cheia. E nos diz a palavra de Deus que eles pegaram tantos peixes que as redes até se rompiam, arrebentavam. Era muito para a cabeça de Pedro. Em tão pouco tempo, ele nunca viu isso. E por que esse homem está na minha vida? O que esse homem está fazendo na minha vida? Será que ele não vê quem eu sou? Será que ele não sabe quem eu sou? Lógico que ele sabe, ele falou meu nome, falou o nome do meu pai. Ele sabe tudo de mim. O que esse homem quer comigo? Eu não sou digno disso. Pedro está vendo aqueles peixes pulando dentro do barco. A rede arrebentada, peixes e peixes, os barcos quase afundando de tantos peixes. Pedro está apavorado, olhando para Jesus. O que esse homem quer comigo? Não.
Eu não posso. Esse homem é santo demais. Esse homem é poderoso demais. Eu acho que ele é o Filho de Deus mesmo. Eu nunca vi coisa igual. Não, eu não posso ficar com ele aqui. Eu não posso. Eu sou indigno de estar com ele. E é isso que Deus e o Senhor Jesus se agradam quando vem no ser humano. O reconhecimento dos próprios pecados. Era isso que o Senhor Jesus estava vendo em Pedro. Jesus estava vendo que ele era um homem que sabia refletir e enxergar suas próprias falhas. E olha só, vamos ver comigo aqui, estou em Lucas capítulo 5. Vamos ler agora o versículo 8. Está escrito assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu os pecados. É impossível você ter um relacionamento com o Senhor Jesus e não reconhecer os próprios pecados. Por isso que Jesus enxergou em Pedro uma pessoa que reconhece que é pecadora. Porque muitos dizem: eu não, eu até que sou direitinho, nem fumar eu fumo, não bebo, trabalho, não faço mal para ninguém, não prejudico as pessoas. Jesus não quer esse tipo de gente, não. Pessoas autossuficientes, pessoas que aos seus próprios olhos se consideram justas. Jesus quer uma pessoa que reconheça a própria miséria. A pessoa tem que chegar para Jesus dizendo assim: Senhor, eu sou um trapo, eu não valho nada, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Senhor, eu sou um pecador, e o Senhor é um homem santo, o Senhor é o Filho de Deus, eu sou uma pessoa imprestável, eu sou uma pessoa vil. E prostrado ali, de joelhos aos pés de Jesus. Pedro não quis nem saber se ele estava dentro do barco em alto mar. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Mas como que Jesus vai se retirar? Se ele já entrou na casa de Pedro, se ele já entrou no barco de Pedro, e se ele está dentro do barco de Pedro. Quando você diz assim: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu não sou digno de Ti, Senhor, é melhor me deixar, desista de mim, me abandone. Como que Jesus vai te abandonar se Ele já entrou na tua vida, se Ele já começou a trabalhar a tua vida? Como que Ele vai se retirar se Ele ainda não completou a obra? Jesus não deixa nada inacabado, não. Pedro diz: eu sou pecador. Você sabe que um dia Jesus contou uma parábola, dizendo que dois homens, um fariseu e um publicano, e o fariseu era aquela pessoa que pertencia à seita religiosa mais rigorosa e legalista da época. Diziam naquela época de Jesus, que se duas pessoas fossem para o céu, uma seria fariseia, não é? Se duas pessoas fossem para o céu, uma seria fariseia. Então os fariseus gozavam de um prestígio social e religioso muito grande. E Jesus disse: olha, dois homens, um fariseu e um publicano. O publicano era o judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos dos próprios irmãos. Os publicanos eram odiados, eram corruptos, tinham má fama. Jesus disse: um fariseu e um publicano subiram ao monte para orar. E Jesus disse: o fariseu orando falava consigo mesmo. Olha só, não falava com Deus não, consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda sou como esse publicano. Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu orava desta maneira. Jesus disse que o publicano lá, humilhado do outro lado do monte, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. De cabeça baixa ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que ele orava dessa maneira. Jesus disse que quando aqueles dois homens desceram do monte, apenas o publicano foi para casa justificado, perdoado.
Por quê? Porque o publicano falou: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, pecador, pecador. Aquele fariseu que ficava batendo no peito: eu sou justo, sou santo, sou bom, voltou para casa com seu próprio orgulho, com a sua própria religião e com os seus pecados de orgulho e soberba. Mas aquele publicano, quando desceu o monte, ele estava aliviado. Subiu cheio de tristezas, carregado, parecia que transportava o mundo nos ombros. Mas quando ele desceu do monte, ele estava leve, ele estava flutuando. Você entende isso? Hoje, se você entender que o Senhor Jesus está procurando pecadores e pecadoras, pessoas problemáticas, com vícios, com defeitos, se você entender até que você é um pecador, uma pecadora, ainda que você tenha chegado nesta igreja hoje rastejando, trazendo sobre a consciência o peso de muitos remorsos e culpas, muitos tormentos, ainda que você chegue aqui desta maneira diante do Senhor Jesus, se você se prostrar diante dele como Pedro fez, você vai voltar para a tua casa justificado, justificada, lavada pelo sangue de Jesus. Você vai voltar para casa flutuando, vai voltar para casa em paz. O que foi que o Senhor Jesus enxergou naquele rude Galileu, aquele Pedro, o coração quebrantado? O que foi que o Senhor Jesus viu em Pedro? Um homem que tinha muito temor de Deus. Está escrito aqui que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam. Pedro está espantado e apavorado, ele está sentindo temor. Estão ali, Tiago e João, filhos de Zebedeu, o pai, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O que Jesus está fazendo? Pegando a qualidade natural de Pedro para usar na obra de Deus. Pedro, você sabe pescar, não sabe? É só isso que você sabe fazer na vida? Eu sei que você não tem estudo, eu sei que você não é uma pessoa preparada, eu sei que você é quase analfabeto, mas é um bom pescador. A partir de agora eu vou usar esse teu talento que você desenvolveu a vida toda, essa tua habilidade, agora eu vou usar na minha obra. Você não vai mais ser pescador de peixe, não. Agora você vai ser pescador de almas. Jesus hoje está te chamando para este encontro particular. Jesus está se revelando a você agora, através da palavra, para dizer que do jeito que você está, Ele vai te usar. Seja você uma pessoa muito preparada ou sem preparo nenhum. Seja você uma pessoa com muitos estudos ou simplesmente que não sabe nem ler nem escrever. Não importa se você hoje é bem sucedido ou está falido. O que interessa agora é o teu encontro com Jesus. O que Ele quer fazer na tua vida. Pastor, eu sou só um quitandeiro. Opa! Deus está dizendo: vai muita gente na tua quitanda, hein? Eu vou te usar lá na quitanda. Pastor, eu sou feirante, só um feirante. Ah, que bom! Vem muitas freguesas e fregueses na tua banca lá na feira, não é? Pastor, eu sou só um mecânico. Deus está dizendo o quê? Vai muita gente na tua oficina. Pastor, eu não sou nada, sou office boy, sou mensageiro. Trabalho lá dentro da firma só entregando envelope, entregando papel. Deus está dizendo o quê? É mesmo? Você vai na mesa de muitas pessoas, vai em vários departamentos, não é mesmo? Ah, Jesus, eu sou apenas um vendedor, uma vendedora. Só? Que bom! Espere, Jesus está dizendo. Do jeito que você está, eu tenho uma grande obra para a tua vida. Eu vou te usar aonde você está. Eu vou te usar naquilo que você sabe fazer. Eu vou fazer de você um ganhador, uma ganhadora de almas. E Pedro tinha essa outra qualidade.
que Jesus já tinha enxergado. Olha só, o versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ele largou tudo para seguir o Senhor Jesus. Não importa o que iriam dizer dele. Não importa o que a esposa iria falar, a sogra. Não importa o que o seu pai, o Jonas, iria dizer. Meu filho, você vai largar esses barcos aqui, as redes? Você vai atrás dessa pessoa que você acabou de conhecer? Não importa se você hoje está aqui pela primeira vez. Estava passando aí na calçada, falou, vou entrar, e sentou lá na última fileira. Pode ser que você esteja hoje pela primeira vez tendo um encontro com Jesus. Se você está tendo realmente esse encontro, você vai querer entregar sua vida para Ele agora. E você vai deixar tudo por causa de Jesus. Vai deixar a religião dos seus pais, dos seus avós. Você vai deixar a tradição religiosa. Você não vai nem se importar com aquilo que os teus amigos e parentes irão dizer. Tudo que você quer agora é entregar sua vida para Jesus. E é isso que Jesus quer de você. Ele quer 100% da tua vida. Ele quer uma entrega total. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. 100%. Se você se entregar 100% para Jesus agora, ainda que você não tenha perspectiva nenhuma para o dia seguinte, ou para os próximos anos da tua vida, ainda que você ache até que não vale nada, ou que a sua vida já está arruinada, ou mesmo que você seja um caso perdido, não tem mais jeito. Jesus não vai mais sair da tua vida. Jesus não vai mais te deixar, nem te abandonar. Jesus agora quer continuar esta obra. Jesus está dizendo, não tenha medo não. O que eu vou fazer com você é muito grande. A vida de Pedro começou a mudar quando, primeiro, o apresentaram para Jesus. Depois, ele convidou Jesus para ir até a sua casa. E Jesus se hospedou ali. Aí Jesus também quis aprofundar o relacionamento. Foi lá no mar da Galileia, na praia, no momento em que Pedro estava lavando as redes. E foi no barco de Pedro que Jesus quis entrar. A vida de Pedro começou a mudar quando ele passou a crer na palavra do Senhor Jesus. E quando ele reconheceu que era pecador. Foi aí que a vida de Pedro começou uma guinada. Mas nesse momento o que importa é isso. O teu primeiro encontro com Jesus, a primeira oportunidade que Ele está tendo de trabalhar o seu coração. E Jesus quer que você permita que Ele trabalhe. Para que Jesus trabalhe na tua vida, você tem que se prostrar diante dele. Pedro não se importou com os sócios, com os outros pescadores. Quem ficou pensando, peraí, a hora que eu chegar lá na terra, eu me ajoelho diante dele. Não, foi ali no barco mesmo, em alto mar. E para você, esta é a hora. É a hora de você se render ao Senhor Jesus. Reconhecer os pecados. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Reconhecer que a sua palavra é poderosa. Reconhecer que Ele tem poder para fazer muito mais na sua vida. Mas nesse momento agora, você tem que se colocar aos pés do Senhor Jesus. Se entregar. Se entregar verdadeiramente. Aprofundar esse relacionamento. Já faz tempo que Jesus está querendo uma relação mais profunda com você. Não mais um relacionamento de você ouvir falar. Jesus agora quer fazer em você esta obra. Ele quer fazer com você esta obra. Jesus Cristo quer você junto dele. Assim como Jesus escolheu Pedro, Ele também te escolheu. Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus Cristo está querendo aprofundar esse relacionamento, mas Ele só faz isso se você permitir. Fico impressionado com a humildade do Senhor Jesus. Ele podia fazer todos os joelhos se dobrarem diante dele, pelo simples poder que ele tem. Mas ele não faz nada na marra. Ele poderia entrar na vida, no barco, na casa de qualquer pessoa, mas ele é tão educado que só entra se for convidado. Ele só entra se você deixar, se você se render, se você se entregar. Pedro se entregou totalmente ao Senhor Jesus, se prostrou diante dele. Tudo o que ele queria era um barco cheio de peixes, mas agora ele encontrou algo que vale mais do que todos os peixes do mundo. Pedro não é perfeito, não. Jesus vai trabalhar muito na vida dele, mas o importante é isso, é que Pedro vai deixar Jesus trabalhar. Se você deixar Jesus trabalhar, você vai ficar impressionado com o que ele vai fazer com você. Por isso, olhem todos para mim agora. Você já foi apresentado para Jesus, eu sei disso. Você já ouviu a palavra do Senhor Jesus e já está crendo nessa palavra. Só está faltando agora isso aqui, ó. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Só está faltando isso. Se prostrar aos pés de Jesus. Todo mundo ficou olhando para Pedro. Isso é hora de orar? Vamos tirar esse barco daqui do mar, vamos levar esses peixes para a praia. Mas Pedro não estava pensando em mais nada. Prostrou-se aos pés de Jesus. Nessa hora é só isso que importa. Eu um dia me prostrei aos pés de Jesus. E a maior parte das pessoas que aqui estão também se prostraram. Por isso você não precisa ter vergonha de fazer isso. Ninguém vai ficar reparando, não. Todos nós fizemos isso um dia. Aliás, no começo, eu entreguei a vida para Jesus num sábado à noite. Aí depois, em toda a igreja que eu ia, eu entregava a vida para Jesus de novo. Porque eu queria me entregar para Jesus mesmo. Eu queria que Jesus me pegasse. Então agora, meu amado, minha amada, Jesus está querendo fazer esta obra. Você precisa se entregar para Ele e não ter vergonha de ninguém, não. Porque você não precisa ter vergonha de ninguém. Aliás, a única vergonha que você pode ter será aquela de não ter se prostrado para o Senhor Jesus. Ele disse assim: quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei desta pessoa. Mas quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei esta pessoa diante do meu Pai que está no céu. A única vergonha que a gente pode ter é de não se prostrar diante de Jesus. Então olhe bem para mim, porque é a tua hora. Jesus Cristo já tem um novo nome preparado para você. Está escrito em Apocalipse que ao que vencer vai receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Ele já tem uma pedrinha branca ali e o teu novo nome escrito. Um dia você vai receber. Assim como ele mudou o nome de Pedro, né? Aliás, Simão mudou para Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Agora ele vai também já preparar tudo para você lá na glória. Mas você tem que se prostrar diante dele, sem qualquer vergonha. Por isso eu vou perguntar neste momento, você que achou que a tua vida não teria mais futuro, nem perspectiva alguma, você que achou que estava acabado, acabada, arruinado, arruinada, liquidado, liquidada, você que ouviu esta palavra, do jeito que você está, Jesus quer trabalhar com você. Tudo que você tem que fazer agora é se prostrar diante dele e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
Quantos aqui, olhem para mim, porque não é para mim que você vai fazer, eu só faço o convite, eu só quero que você preste atenção, porque o que você responder agora vai mexer com o céu. Se você falar, eu quero me entregar para Jesus, eu quero me prostrar diante dele, então o teu nome vai ser registrado no livro da vida. A tua resposta agora mexe com o céu, com a parte mais importante, que é o registro do teu nome no livro da vida do Cordeiro. Naquele livro só o Senhor Jesus põe a mão. Agora, se você não se entregar para Jesus agora, também vai mexer com o céu, mas não com Jesus. Lá, os anjos que têm os livros das obras vão registrar: teve mais uma oportunidade e não quis. Aí vão tratar você com segundo, terceiro escalão lá. Agora, se você falar, eu quero me prostrar, eu quero me entregar para Jesus, aí é na diretoria, tá? Aí é na presidência. Aí é com o número 1. Aí ele mesmo registra o teu nome no livro da vida. Você quer dar trabalho para o Senhor Jesus ou para os anjos? Eu garanto para você que nenhum anjo está ansioso de escrever no livro das obras: teve mais uma oportunidade e não quis. Nenhum anjo está querendo escrever isso. Jesus disse que há festa no céu quando um pecador, uma pecadora se arrepende. Os anjos de Deus cantam e dançam. Aí o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem aqui quer se entregar para Jesus? Quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Ergue. Oh, glória. Glória a Deus. Que ótimo. Glória a Deus. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou ficar te esperando de joelhos aqui na frente. Vem para cá. E sobre cada vida que chega, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor. Você está de joelhos, prostrado aos pés do Senhor Jesus. Oh, glória. Não temas, diz o Senhor. Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Eu te amo muito. Mesmo na época em que você não pensava em mim, eu já te amava perdidamente. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida, diz o Senhor. Você que está afastado, afastada, eu não quero chamar você de desviado, de desviada, não. Mas você está sem igreja. Você está sem comunhão. Você já conhece a palavra. E Jesus está aqui, querendo aprofundar esse relacionamento com você. Jesus não quer mais esse relacionamento de longe. Ele quer um relacionamento íntimo. O Espírito Santo está falando com você. Você que está afastado, afastada, saia do teu lugar. Vem aqui para frente, vem. Venha. Tem um lugar aqui para você. Isso, venha. Há mais pessoas querendo vir, venha. Isso, venha. Vai chegando aqui na frente. Glória a Deus. Vamos aplaudir muito o Senhor. Vamos nos alegrar junto com os anjos. Olha quanta gente vindo. Está tendo uma grande festa no céu hoje. Oh, glória. Pessoas vindo com lágrimas nos olhos. Pessoas chorando, ouvindo a palavra do Senhor. Vem, vem. Você que diz assim:
Eu tenho pecados. Eu quero pedir perdão. Eu quero orar que nem aquele publicano. Eu quero baixar os meus olhos ali. Eu quero bater no peito e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Você que está sentindo qualquer tipo de acusação contra a tua vida, você que está sobrecarregado por pesos na consciência e remorsos, você não pode voltar para casa sem a justificação. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Você vai voltar para casa hoje em paz, leve, flutuando. Vem para cá. Hoje você vai voltar para casa outra pessoa. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Você quer entregar a vida para Jesus? Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Como nós todos aqui na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo estamos fazendo agora, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está entregando a vida para Jesus, se prostrando diante dele. Hoje o Senhor falou contigo. Jesus viu algo em você, sabia? Ele viu exatamente isso. Um coração quebrantável. Um coração trabalhável. Jesus Cristo jamais desistirá de você. Jamais. É Ele que está te buscando. Você tão somente está prostrado, prostrada diante dele. A obra é Jesus quem faz. Cada pessoa que está de joelhos agora, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Deus amado, a tua palavra é poderosa, não apenas para curar os doentes ou expulsar os demônios, mas para salvar a minha vida. Porque eu sei que esta palavra tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Pai querido, sobre a tua palavra, eu me rendo agora, eu me prostro diante de ti, eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Trabalhe, Senhor, na minha vida agora, perdoa todos os meus pecados. Faz, Senhor, de mim uma nova pessoa. Tira de mim todo o peso, todo o remorso, toda a culpa. Tira de mim, Senhor, toda iniquidade e me purifica agora pelo sangue de Jesus. Meu Deus da glória, meu Deus querido, eu estou deixando tudo para te servir. E eu quero, mesmo fraquejando, mesmo com defeitos, eu quero continuar nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor continue trabalhando na minha vida e cumpra agora a tua vontade sobre mim. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me dê agora a tua paz e a alegria da tua salvação. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.